mais o estudo Combatendo as Forças Espirituais. Estudo número 7. Gostaria de compartilhar mais esse estudo com você nesse tempo, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir debaixo da tua graça, debaixo da tua luz. Bom, vamos lá. Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo de número 7. Combatendo as forças espirituais. Extração e transporte. Caminhos diretos e rotas alternativas. Vamos entender isso aí. Vamos entender isso aí. Parece um contexto de viajante, mas na verdade não é isso. A gente vai entender bem. Se você lembra do estudo passado, você vai pegar um gancho aí para você compreender o que nós vamos tratar aqui nesse estudo número 7. Aqui nós estamos vendo um caminho direto e rotas alternativas. Bom, conforme explicado em detalhes no estudo anterior desta série, Satanás precisa de material para nos atormentar, para nos tentar, para fazer com que o cristão procure solucionar por ele mesmo os seus problemas, ou procure satisfazer os desejos da carne. O diabo precisa de matéria-prima para levar o homem a atuar contrário à vontade de Deus, desanimá-lo na sua caminhada com Jesus e assim afastá-lo do caminho da salvação. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e arrastado pelo seu próprio desejo pecaminoso. Bom, o inimigo ele usa daquele material que nós falamos no estudo passado, arquivado em nós, na nossa mente. Vocês lembram disso? Então ele vai sempre trabalhar com esse material. E quanto mais esse material for recente, melhor é. Ele está mais ativo na nossa mente. Ele está mais fresco. Se a gente não tiver tratado isso aí de uma maneira de arrependimento, em oração com Deus, ele está bem ali, bem superficial, bem acessível, e é esse material que ele utiliza que está em nós. E aí a gente vai ver como que isso acontece. Tá legal? Vamos lá. Independentemente se este ato pecaminoso é apenas em pensamento ou se é no físico, o inimigo necessita de material para executar os seus ataques. Este material usado pelas forças do mal possui várias fontes, estando algumas delas dentro do nosso controle e outras fora. No último texto, o foco foi o material que podemos e devemos controlar. Material este que chega até a mente através dos olhos e ouvidos e cria um arquivo, que é a nossa memória, o qual o inimigo utiliza para nos tentar. Certamente que a nossa memória também consiste de material que não temos como controlar e sua entrada, que são os eventos ligados ao cotidiano, casa, escola, trabalho, igreja, etc. Bem, nós percebemos que esse material arquivado na nossa mente são os pecados, são situações que não condiz com um cristão. São esse material que o inimigo se utiliza para que nós possamos pecar contra Deus. Tá? É esse tipo de material. É um pecado que algum acontecimento que aconteceu que você está na sua mente, está no seu coração, você está aborrecido, você está triste, você está com raiva do outro, está com ódio de alguém, e você não colocou isso diante de Deus, não se arrependeu disso, e isso está no arquivo que ele, numa hora ou outra, ele vai utilizar desse material para nos fazer pecar
contra Deus. Beleza? O inimigo faz de tudo para que a sua vítima não perceba a sua presença e deduza que todos os pensamentos, desejos e sugestões que vêm à mente procedem de si mesmo. Quer dizer, olha como que ele agiu. Parece que isso acontece na nossa naturalidade. Nós pensamos sobre alguma situação, sobre um ocorrido, sobre um fato, enfim, e parece que isso é natural, mas são influências malignas para nos levar a pecar contra Deus. Ok? A mera existência deste arquivo, todavia, não é suficiente para que o inimigo atinja o seu objetivo de nos atormentar e nos fazer pecar contra o nosso Deus. Ele precisa nos encorajar e acessar a memória e extrair de lá o material que ele intenciona utilizar no ataque. Somente quando o evento ou a cena que ele deseja sobe da memória para o consciente é que ela poderá ser usada na provação. Este processo de extração e transporte de blocos de informação da memória para o consciente ou pensamento pode ocorrer tanto de uma forma direta como indireta. E são essas duas formas que chamamos de caminhos diretos e rotas alternativas. Beleza? Então quer dizer, agora a gente está vendo que não tem nada a ver com transporte, nada disso. É um transporte sim, mas de arquivos que estão alojados na nossa memória. Fatos que nós não conseguimos ainda colocar diante de Deus para nos desvencilharmos disso, jogar isso fora, extrair isso de nós. Então, quando nós não extraímos isso com a ajuda de Deus de nós, Ele extrai para que possamos pecar contra Deus. Por isso nós falamos aqui de extração. E isso de uma forma natural. Parece que isso é eu, não tem nenhuma influência, não tem nenhum, mas não. Se é um pecado, esse é a ponta do iceberg que ele vai utilizar para nos fazer pecar contra Deus. Ok? Eu sei que o tema deste estudo pode ser um pouco difícil de entender, mas tudo ficará mais claro com este testemunho de Marcos da Silva. Eu quero pegar esse testemunho de Marcos aqui, que vai trazer uma compreensão muito interessante. Em um outro texto dessa mesma série, ele mencionou um período que foi alvo de um ataque das forças do mal, relacionado com uma pessoa problemática no trabalho. Não sei se vocês lembram disso. Conforme escrevi, foram muitos dias de lutas espirituais constantes, até que finalmente o Senhor veio ao meu auxílio e essa pessoa mudou para um outro estado e pediu demissão. Durante o ataque, por várias vezes, Satanás me fazia lembrar de cenas relacionadas a esta pessoa, para me causar insegurança e para sugerir soluções e desfechos pessimistas e assim me levar ao desânimo, medo e ansiedade, sentimentos estes que não condiz com o caminhar dos filhos de Deus, uma vez que o Senhor repetidas vezes nos garante nas Escrituras que cuidará de nós em todas as áreas da nossa vida, se tão somente colocarmos nele a nossa confiança. O que Isaías 30:15 diz? Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso sereis socorridos, no sossego e na confiança estarias a vossa força, mas não quisestes. Inicialmente, a qualquer momento do dia ou da noite, o inimigo simplesmente me fazia lembrar da pessoa para começar os seus ataques. Era bem fácil para o maligno forçar-me a entrar em uma sessão de tortura espiritual. Mas à medida que passei a orar mais sobre o assunto e à medida que comecei a interceder por esta pessoa,
seguindo as instruções de Jesus, Mateus 5,44, pedindo todos os tipos de bênção e de proteção sobre ela, pedindo que Deus abençoasse sua saúde, seu casamento, a sua família, as suas finanças. Eu notei que os demônios já não tinham tanto sucesso em me atacar de uma forma direta. Ou seja, assim que a imagem da pessoa vinha à mente, eu já começava a orar e conseguia levar o pensamento para uma outra direção. Olha só que testemunho maravilhoso. É uma lição de vida para nós cristãos, que realmente acontece. A gente está com um ódio de alguém no coração, estamos com ódio de alguém, a gente guarda aquilo. Aqui nessa situação aqui, ele via o pensamento, que era a forma de ataque de Satanás. E qual era o posicionamento dele como cristão? Orar. Orar por aquela pessoa, orar pela família, orar pela saúde dele, orar pelo casamento, pelos filhos, por tudo. Era uma forma dele se desvencilhar daquele mal. E essa foi uma grande estratégia, e não é só uma estratégia, mas esse é um posicionamento de um cristão autêntico e verdadeiro. É isso que a gente precisa pedir a Deus a cada dia, que possamos ter esse desejo, para que Ele possa imprimir isso no nosso coração, de orar pelo aquele que nos faz mal, orar por aquele que nos persegue, orar por aquele que está todo dia nos perturbando. Então essa é a forma do inimigo não resistir. Poxa, eu só estou com esse tipo de ataque aqui, uma coisa que aconteceu na vida desse camarada, e ele agora se posiciona a orar a favor dessa pessoa. É uma forma de resistência assim de grande valia e de grande experiência para a nossa vida. Ok, vamos lá. A minha reação era rápida demais, e não dava tempo para eles me colocarem na prisão mental que procuraram colocar as suas vítimas. O que esses anjos caídos faziam até então era trazer à minha memória as cenas que precisavam para os ataques, utilizando o caminho direto. Notando que eu já não caía na tentação com a mesma facilidade, eles então passaram a utilizar as rotas alternativas, para que, sem que eu percebesse, começasse novamente a meditar sobre esta pessoa e retornasse aos seus tormentos espirituais. Agora a gente vai ver, esse era o caminho direto. Agora nós vamos ver como que ele age nas rotas alternativas. Ele está seguindo o mesmo testemunho. Vamos lá. As rotas alternativas são caminhos indiretos, mas que no final chegam ao mesmo banco de informação mental que os caminhos diretos. A razão que os demônios mudam para estas rotas, como já disse acima, é para que as suas vítimas não percebam o que está ocorrendo. Este processo pode ser simples ou bem complexo, dependendo do quão alerta da presença do inimigo o cristão se encontra. Vamos lá. Usando o mesmo caso da tentação relacionada com o meu trabalho, deixe-me descrever uma sequência de eventos típicas desse esquema. O inimigo inicia-me trazendo à memória uma festa de aniversário, olha só, de um amigo da igreja. Até aqui, tudo parece normal, sem nenhuma conexão com os seus ataques. Começo a recordar dos detalhes da festa, as pessoas presentes, a música de fundo, a comida, o bolo. Quando chego no bolo da festa, o inimigo sorrateiramente me leva a compará-lo com o bolo que foi servido em uma celebração de ano novo na empresa. Agora,
penso na comida servida na festa da empresa, na música de fundo, nas pessoas presentes, e aí, sem perceber, me encontro de novo sobre o ataque dos demônios envolvendo a pessoa que é a figura principal da investida espiritual. Percebeu aí a rota alternativa? Quer dizer, te leva a um contexto de uma festa que não tem nada a ver com aquela festa que você teve um problema no passado. É uma festa agora que você está na igreja e na hora do bolo, que aqui foi colocado, é que ele lembra do bolo da empresa e ele começa a lembrar das pessoas presentes ali, que ele vai lembrar daquela pessoa. Olha só como é que é. É uma rota alternativa. Ele tenta nos induzir, persuadir de uma maneira muito sutil, né? Nos levando ao arquivo, à memória. E aí você começa a associar aquela pessoa agora. Como que isso é permanente na nossa mente, né? Como que isso é bem ativo, de uma maneira muito sutil, né? Entendeu? Vamos lá. O testemunho e o exemplo acima se referem a um ataque ligado ao medo, ansiedade e a falta de confiança em Deus. Mas o mesmo processo é usado pelo inimigo em ataques com o objetivo de destruir casamentos, confronto entre pais e filhos, confrontos nas igrejas, preocupações financeiras, preocupações sobre saúde e, nesses últimos dias, de uma forma especial, em tornar o cristão viciado em todos os tipos de vício. Isso aí segue o exemplo da pessoa que, tipo assim, tenho muito problema na minha casa, vou afundar meu problema na bebida. Sim, é um escape. Aí a gente não resolve os problemas, a gente troca de problema, né? Ou acrescenta mais um. Eu acrescento mais um, né? Então quer dizer, parece que um abismo gema o outro, né? Porque abismo não se conserta com abismo. Abismo você precisa se desvencilhar dele e ir para um porto seguro, né? Ou seja, as forças do mal utilizam deste método em qualquer área da vida, que percebem que há uma possibilidade de fazer com que o cristão abandone o caminho da luz e escolha o caminho das trevas, pois o seu objetivo final é que mais e mais almas se unam a eles quando, muito em breve, forem lançados no fogo eterno. Mateus 25, 41. Que aguarda todos aqueles anjos ou homens que optaram por um caminho diferente do caminho de santidade e obediência estabelecido pelo Senhor. Isaías 35, 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Bom, a estratégia do inimigo é realmente muito sutil. E é de uma maneira que se a gente não tiver ligado, a gente cai. Não temos como diversificar desse problema. Mas é o seguinte, o que eu posso orientar a vocês é que nós sabemos todo tipo de pecado nós conhecemos. Nós sabemos quando estamos errados e certos, sim ou não? Temos conhecimento certo e errado? Sabemos que mesmo que nós não venhamos a falar alguma coisa, mas pensamos alguma coisa, nós sabemos que o nosso pensamento é errado? Claro que sim. Nós sabemos que pensamos errado, desejamos coisas que não agradam a Deus. Então são essas pequenas coisas que vai fazer diferença no nosso posicionamento diante do adversário.
São essas pequenas coisas que nós precisamos tratar imediatamente com Deus. E não deixar isso ir para o arquivo da memória. Porque certamente ele vai vir à tona a qualquer momento e talvez sem percebermos isso. Então todo tipo de pecado, tudo aquilo que é pecado diante de Deus, devemos imediatamente nos arrepender e confessarmos a Deus, para dele recebermos o perdão, para que isso não se torne uma arma para Satanás, porque ele trabalha em cima do nosso pecado, e em cima desse arquivo, e todo pecado perdoado é lançado no mar do esquecimento. Ele não tem como utilizar mais isso. Amém? Vamos lá. O cristão precisa estar em um constante alerta na sua rápida passagem pela terra, ciente o tempo todo de que ele infelizmente nasceu durante uma longa, violenta e impiedosa guerra. Esta verdade é facilmente confirmada por qualquer um, bastando parar para ouvir os frequentes sons de desespero e dores insuportáveis ao nosso redor. Sons característicos de zonas de guerra. João 16:33, Romanos 8:18, Tiago 1:2-4, 1 carta de Pedro 5:10. Desesperos e dores que, devo salientar, jamais existiriam se vivêssemos em um local de paz. Apocalipse 24:4. Então é o seguinte, o mundo já no maligno. Nós já sabemos disso. E tudo aquilo que a gente tem um acusador, está todo o tempo ao nosso derredor, nos observando, nos seduzindo, nos persuadindo o tempo todo. O mundo já é maligno, então essas forças do mal, elas estão ativas, presentes o tempo todo. E como que nós damos acesso às forças do mal? À medida que nós erramos o alvo, à medida que nós pecamos, nós deixamos essa brecha, e eles adentram sem pedir licença, adentram mesmo, sem dó, sem piedade, porque esse é o papel do adversário, do arqui-inimigo de Deus. Esse é o papel do diabo, é tentar levar maior número de pessoas consigo para o lago de fogo e enxofre, que está destinado para ele e os seus anjos e os seus seguidores. Mas nós não vamos fazer parte dessa história. Amém? Amém. Vamos lá. Apenas nas últimas semanas, a minha família recebeu a notícia de 4 mortes de pessoas que conhecíamos, todos homens, sendo 3 destes falecimentos totalmente inesperados, envolvendo pessoas aparentemente saudáveis. Obviamente, o sofrimento que essas mortes causaram às famílias envolvidas é inimaginável. Os e-mails, os pedidos de oração que recebemos diariamente é uma outra prova inquestionável de que todos nós, os que creem em Deus e os que não creem, se encontram completamente envolvidos em um impiedoso conflito pelo controle final do universo. Os ferimentos que carregamos são provas inquestionáveis deste fato. Vamos ler 2 Coríntios 4, 8-10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda parte a modificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém. Sim, reconhecendo ou não, ninguém pode recusar a participar dessa batalha espiritual entre o exército do Senhor e as forças do mal. Conforme já disse no início desta série, não existe neutralidade nesta guerra. Todos os seres humanos, homens e mulheres, jovens e idosos, estão automaticamente alistados e são combatentes na ativa em um dos dois lados do conflito. Então não existe neutralidade. Ou nós estamos de um lado, ou estamos do outro. Ou estamos do lado do bem, ou estamos do lado do mal. Precisamos ter isso em mente. Não tem neutralidade. E por isso temos que estar sempre vigilantes, porque o caminho do reino é tomado por esforço. O caminho da salvação é tomado por esforço. Temos que nos esforçar. Não tem como você ficar aí numa posição inerte, porque a gente está em um conflito intenso, iminente. A qualquer hora nós podemos sofrer um ataque, a qualquer hora. E a gente percebeu aqui como que é sutil isso. Às vezes a gente está numa festa e vem alguma coisa na nossa lembrança, recordamos de alguma coisa no passado, e aquilo traz uma certa preocupação, um certo ódio, uma certa raiva de coisa que aconteceu lá atrás no passado que não foi tratado. E o inimigo justamente trabalha nesse arquivo, ele trabalha nessa memória, traz isso à nossa mente, para que possamos agir aparentemente de uma forma natural, mas na verdade não é uma influência do mal. Por isso temos que tratar dos nossos pecados diariamente, constantemente, para que não possa servir de alimento e de munição para o nosso adversário. Hoje, se você mexer em um pilar, né, de uma nação, por exemplo, num governo, num partido, né, você bota aí uma esquerda, um comunismo, para ficar de frente de uma nação, é o quê? É a mão do diabo. Com certeza. Quer dizer, é uma destruição em massa. Sim ou não? Quando você prejudica, por exemplo, quando você toca na saúde pública, você está fazendo uma destruição individual ou destruição em massa? Quando você toca na educação, você está fazendo destruição em massa ou individual? Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos governantes. Né? Eu vejo crentes às vezes orar, falar até mal dos governantes, porque talvez não foi aquela pessoa que ele votou, enfim. Se está lá, foi Deus que colocou. O que cabe nós como cristãos é orar por ele. Ah, mas o partido eu não sei, é de esquerda ou de direita, não sei. Olha, o que cabe a nós é orar. O agir, se Deus vai tirar, se não vai, é Deus que sabe. Ele ouviu o clamor do seu povo no Egito, sim ou não? Tem ministro da educação hoje? Sim. Sim ou não? Fala. Sim. Ministro da saúde? Sim. Ministro do transporte, segurança? Sim. Poxa, esses são os pilares dessas instituições governamentais e públicas ao mesmo tempo. Nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte, orar por eles, porque eles vão sofrer uma represália muito grande, ataque muito grande. Você está certo em fazer essa colocação, sim. Mas o nosso posicionamento é esse.
Porque há uma destruição em massa, sim. Quando toca nesses pilares, cara, uma massa vai sofrer. Mas não muda a nossa posição, Diego. Não muda a nossa posição. Tanta roda direta, indireta, ou pessoal ou em massa, o foco é a oração. Foca a oração sempre. Não muda, mas a gente Não. tem que continuar orando. Não tem jeito. Orando sempre. Porque nós temos muito costume de fazer a nossa oração para nós mesmos, o tempo todo. A gente tem dificuldade de orar pelo outro. A grande questão é essa. É que nós fazemos oração para Deus me guardar, para me ajudar, para Deus abrir as portas, para Deus fechar a porta. Mas é o seguinte, em relação ao outro, por exemplo, hoje nós temos um ministro daí o Sérgio Moro, ministro da Justiça, né? Criando aí um grande aparato. Poxa, esse homem ele vai sofrer ataques consideráveis, com certeza. Ministro da Educação, ministro da Saúde, isso tem que ser pessoas que realmente estão com uma responsabilidade muito grande. Se nós, povo de Deus, não nos posicionarmos em oração em prol deles, porque nós orando por eles, nós seremos abençoados, sabia? Você ora pelo presidente da República para ele fazer a maior gerência do país. Quem vai ser abençoado? Todos nós. Mas, infelizmente, parece que essa cultura cristã, a cultura da oração universal, ela não está em foco. A gente ora só, entendeu? Voltado para a gente aqui, ó. A gente esquece dessa grandeza de oração que nós temos que fazer. Quando? Orar sempre, orar sempre, sem cessar, é sempre, toda hora. Não é só direcionada a mim. Na verdade, eu tenho que orar muito mais pelos outros do que por mim mesmo. Porque quando eu oro por esses pilares aí, eu estou sendo beneficiado por isso. Sim ou não? Vocês entenderam isso aí? É que a gente não deu estudo, vamos fazer um estudo sobre a oração a qualquer hora, nós vamos ver isso aí. Porque a oração nossa está muito centralizada em nós mesmos, entendeu? É minha causinha na justiça, é minha portinha de emprego, é minha provinha que eu vou fazer, é meu examezinho de saúde, é tudo meu. A gente tem dificuldade de entender o que é meu é teu, o que é teu é meu. A gente tem essa dificuldade. Porque se detonarem a Amazônia, nós sofremos com isso. Se a gente não tiver intervenção aqui na violência, nós estamos propícios a ser violentados. Olha só a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus. A oração é a única ferramenta que Deus nos deu e mandou utilizá-la, que ela não gasta. Ela não gasta, a oração não gasta. Não é igual chave não, entendeu? Chave vai gastando, você vai usando chave, vai gastando, né? Mas a oração você não gasta. Então devemos utilizar essa ferramenta sempre. Ora sem cessar, meu irmão, porque o mundo já não maligno, o mundo está no caos. O mundo está caótico, está difícil demais. Então vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos sistemas públicos, previdenciário, né, com a proposta aí da Previdência, aí todo mundo quer só ver o seu lado da aposentadoria. Poxa, legal, mas é o seguinte, não adianta você se aposentar hoje e daqui a 10 anos você não tem dinheiro mais para receber. E aí, o que adiantou a aposentadoria? Então tem que se pensar nisso, então o Senhor ilumina a mente desses homens que estão ali trabalhando na Previdência, né, para que nós possamos, né, chegar à nossa velhice, não nos faltar nem para os nossos netos, nossos filhos, enfim. É uma oração de geração. Então a gente temos essa dificuldade muito grande. A gente parece que só olha o nosso umbigo, quando nós deveríamos olhar o universo.
Ok? Queridos, voltando ao assunto principal deste estudo, o objetivo de estarmos sempre alertas e cientes de como o inimigo consegue nos prender nas suas salas de torturas mentais é que desta forma não nos deixaremos levar tão facilmente. Devo mencionar aqui que quando estamos sob um desses ataques, o diabo faz de tudo para que a sua vítima não perceba a sua presença e deduza que todos os pensamentos, desejos e sugestões que vêm à mente procedem de si mesmo. Este detalhe é fundamental para que consigam nos enganar. Então, olha só, isso nós já falamos várias vezes aqui no estudo, né? O mundo, mais ou menos falando, o mundo jaz no maligno, o mundo é sombrio, mas nós somos o sal e a luz dessa terra. Então temos que nos posicionar como sal e luz. Infelizmente existe uma massa de crentes que estão sobre as garras de Satanás. Infelizmente. É lamentável dizer isso. Pessoas que não levam isso a sério. Como acho que não vê o adversário, né? O diabo não aparece para ele de chifre, rabo. Ele acha até que o diabo não existe. A gente tem que estar atento, porque a nossa força, nossa luta não é contra a carne, mas são contra as potestades e principados. A Bíblia já nos orienta isso. E isso é uma luta certa, uma luta cotidiana que nós temos. Tem dia que a gente saiu de uma batalha, a gente sente um frescor, né? Mas daqui um pouquinho nós estamos inseridos em outra batalha. Por quê? Porque o inimigo quer nos derrubar, ele quer nos aprisionar, quer nos destruir. Poxa, a gente com esse aprendizado, a gente com esse conhecimento, a gente não pode ficar de bobeira aí na pista. Vamos nos posicionar, nós temos um Deus que é conosco, um Deus que está ao nosso lado, um Deus presente. Vamos nos fortalecer, vamos levar a nossa fé com seriedade. Vamos viver como homens e mulheres espirituais, sim. Então não, é um tempo parece que a gente está muito assim, adormecido, a igreja está adormecida. A igreja não está atentando para esses pormenores. A gente acha até que isso não tem nada a ver, esse termo isso não tem nada a ver, mas tem a ver muito. Tem muito a ver. Olha quem são as suas companhias, com quem que você está andando. Se as pessoas estão enfraquecendo a sua fé, fujam dessas pessoas. Está enfraquecendo a sua fé, fuja dessas pessoas. Isso tem a ver sim, isso vai te prejudicar na sua fé, vai te prejudicar na sua comunhão com Deus. Isso vai te enfraquecer, isso vai te levar para o abismo. Poxa, não é possível a gente ter tanta informação de como garantir a nossa salvação e a gente deixar isso aí se esvair e ir embora, sair entre os dedos e ir embora. O inimigo está fazendo o serviço dele, está fazendo o papel dele. E olha, ele não para descansar. É o tempo todo atuando, agindo, interagindo. É a mesma forma que nós temos que nos posicionar. O tempo todo está ligado. Bom, vamos lá.
Um caso bem conhecido nas Escrituras ocorreu com o nosso irmão Pedro. Presta atenção nisso aqui, hein? Quando ele procurou convencer a Jesus que não fosse a Jerusalém para sofrer e morrer pelos pecados do mundo. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha pena de ti mesmo, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não entendes das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Então aqui, aparentemente uma boa ação de Pedro. Aparentemente uma boa ação de Pedro, né? Preocupado com o Senhor Jesus. Ao propósito de Jesus, era morrer na cruz. Ele teria que ir lá sim. E aí, Satanás, né? Pedro falou uma palavra que era contraditório ao propósito de Jesus. E automaticamente Jesus, ligado, ele repreende Pedro. Na hora. E só observação de Pedro não tinha nem consciência disso. Não tinha nem consciência disso. Sutilmente. É mais complicado. É legal também. É legal também, porque na verdade ele está colocando a proposta de Satanás, que é não deixar Deus. Não deixar. A proposta de Satanás Se ninguém é salvo, vai todo mundo. Um primeiro momento a gente vê aqui, poxa, o amor de Pedro, ele não quer que Jesus morra, mas ele veio para cumprir um propósito. Olha só. Aí, uma questão ardilosa estava por trás disso aí. Então, com isso, Jesus também traz um grande ensinamento para a gente. Aquilo que talvez, nós falamos até no estudo passado aí, aquilo que parece bem é mal. E o que parece mal é bem. A gente tem que ter esse discernimento das questões em pauta. E outra coisa, ouvir tudo, gente. Entendeu? As pessoas estão conversando com a gente e talvez está falando coisa a nosso respeito e a gente está balançando a cabeça, concordando com tudo. Não, tem coisa que é para você repreender na hora. Então, está repreendido o nome de Jesus. Ter essa sensibilidade, tá? Se você tem um propósito, se você tem uma meta, olha, se posicione. Não aceito isso para minha vida não. E a gente quer dar até um de bonzinho. Não vou falar isso não, que o irmão pode ficar chateado, a irmã vai ficar chateada. Que fique. Eu não posso receber uma palavra dessa natureza para minha vida. Meu irmão, leva o mão, mas está repreendido, quero isso para minha vida não. Esse é o posicionamento. Aí você, quem cala, consente, aceita. É isso? Então a gente tem que estar ligado nas coisas, entendeu, gente? Jesus aqui estava ligadinho. Quando Pedro falou, aparta de mim, Satanás. Na hora, repreendeu na hora. E às vezes a gente quer dar um de bonzinho com o outro, né? E às vezes o outro está falando isso até sem essa maldade. Mas você tem que repreender. Porque Pedro também estava falando sem maldade. Tipo, Pedro não entendeu nada. Isso aí. Não entendeu nada. Mas tinha algo por trás daquela fala. Entendeu? Então tem que estar atento a tudo. Obviamente, o nosso querido Pedro jamais imaginaria que ele estava sendo um porta-voz do diabo. Certamente que pensava que estava sugerindo algo bom para Jesus. E que aquela ideia vinha de si mesmo. Quanto mais invisíveis forem os nossos opressores, presta atenção, hein? Menos resistiremos aos seus ataques e mais culparemos a situação em que nos encontramos e as pessoas que nos rodeiam. Foi isso o que o nosso irmão Paulo quis dizer quando nos
escreveu em Efésios 6,12: mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a iniquidade espiritual nos altos. Então, que fica aí essa grande revelação, essa grande orientação para a nossa vida. Porque as coisas acontecem assim, sutilmente. Parece que é de uma forma até, né, boa, mas na verdade está quebrando alguma regra, quebrando algum princípio. Cuidado, aonde vai desencadear isso aí? Então, vigie e ore. Vigie primeiro, depois ore. Vamos lá. Amados, quando o apóstolo Paulo nos deu o alerta acima, logo a seguir, ele nos descreveu a conhecida armadura do cristão, com todas as suas armas de defesa e ataque disponíveis, para assim vencermos as investidas das hostes do mal. Neste estudo, não temos tempo para descrever todas elas, mas deixe-me apenas mencionar aquela que, segundo ele, quando a usamos, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é a fé. Esta fé, como sempre digo, não é uma fé estagnada, mas dinâmica. Esta é a fé que faz com que o cristão tome decisões sérias do lado de Deus. Esta é a fé que habilita os filhos de Deus a sacrificarem grandes coisas, para que fique bem claro para todo o universo físico e espiritual que verdadeiramente temos um Pai no céu e um Salvador na terra, Jesus, o seu amado Filho, enviado precisamente para nos resgatar das garras do inimigo. Colossenses 1,13. Esta é a fé que nos torna corajosos, porque amamos e obedecemos ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos pede. Então, a fé, a gente está sempre falando na fé, a fé dinâmica, a fé em ação, em tudo. A gente tem que fazer o exercício da fé. A gente parece que só quer usar a questão fé quando é uma coisa assim muito difícil de fazer e que minha força natural não dá. Mas não, nós devemos exercitar a fé nas coisas simples. Por exemplo, como é que eu exercito a fé? A fé é como se fosse um músculo. Eu preciso exercitar para ela ganhar força, ela aumentar. Por exemplo, você tem uma leve dor de cabeça, você parte logo para a caixinha de primeiros socorros da sua casa para tomar uma dipirona. Mas você não se dá o luxo, como cristão, como homem ou mulher de fé em Deus, de fazer uma oração, orar primeiro. A gente busca logo os recursos que estão às mãos. Então a gente tem dificuldade, se a gente tem dificuldade de estabelecer a fé nas coisas mais simples, como que nós vamos exercitar nas coisas maiores? Então, fé é algo que precisa ser exercitado na nossa vida como crentes em Jesus Cristo, crentes em Deus Pai. Nós precisamos exercitar a nossa fé sempre. Me lembro, por vezes eu conto essa ilustração, que existia um grupo de cristãos que estavam pedindo chuva para as suas lavouras, e não chovia já um bom tempo, e aí eles
programaram um dia para fazer uma oração. E aí, o sol era um sol de rachar, um sol muito quente. E a meninazinha de 9 anos, ela foi, pegou o guarda-chuva e foi para a oração. Aí começaram a falar: ué, aqui, tá levando um guarda-chuva? Ué, nós não vamos orar para chover? Então fé é isso. Fé é isso. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então se a gente não exercitar isso, se a gente não acreditar nisso, o nosso papel de crente, infelizmente, ele está muito mal. Não é verdade? Então fé é dessa forma. A Raíssa foi lá fazer o treinamento, fazer a entrevista. Se ela não foi convicta que aquela vaga era dela mesmo, ela chegasse ali cheia de dúvida, quer dizer, ia ser difícil para ela, a gente chega derrotada no trabalho, já na entrevista. Enfim, o exercício da fé a gente tem que fazer nos mínimos detalhes, nas oportunidades que nos aparecem cotidianamente, em cada dia, em cada momento. Finalizando, se utilizarmos dessa fé todas as vezes que notarmos a presença do inimigo, lembrando a nós mesmos que em Cristo somos mais que vencedores, Romanos 8,37, então não temos o menor motivo para temer o príncipe deste mundo e suas hostes, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Espero te ver no céu. Marcos da Silva. Que Deus te abençoe, que você exercita a sua fé crendo em Deus sempre, e que toda essa informação, todo esse conhecimento você possa botar em prática na sua vida de fé, na sua vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.